Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia e estamos aí chegando no final do ano e imagino que muita gente deve estar viajando ou desacelerando um pouco em relação a trabalho, se dedicando mais à família. E por isso eu decidi fazer um outro tipo de vídeo aqui. Quem me acompanha sabe que normalmente os conteúdos aqui eles são mais detalhados, cheio de gráficos, e por mais que eu goste muito desse tipo de conteúdo, acho que também tem espaço para um conteúdo mais leve. Então, neste vídeo, eu quero trazer aqui 5 livros para ler em 2022. Foram livros que marcaram a minha vida. Eu até trouxe eles aqui, eles estão assim, até todo rabiscado, amassado, porque alguns eu já até reli, voltei para pegar alguns trechos, esse tipo de coisa. Também vou trazer aqui alguns trechos que eu destaquei para que vocês conheçam um pouco dessas obras e tenham, quem sabe, interesse de ler e de incluir na sua lista de livros aí para o próximo ano, tá bom? Bom, o primeiro livro é este daqui. Ai meu Deus, ia cair aqui. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Eu não gosto muito dessas conversas de coach, sabe? Essas coisas de motivacional, sabe? Ou tipo aquelas frases, clichês. Nossa, eu acho, assim, normalmente muito fraco, muito superficial. Então esse livro, ele tem uma pegada um pouco assim, mas ele é muito profundo, ele tem alguns insights que realmente não dá para falar que é coisa superficial. Foi um livro que mudou a minha vida, principalmente na questão aqui de ambição, porque ele fala sobre a mentalidade mesmo de alguém que quer enriquecer, de alguém que quer ganhar dinheiro e de que como isso não deveria ser algo ruim, não deveria ser visto como algo ruim. Muitas vezes a gente cresce com essa visão de que rico só faz o mal, de que ganhar dinheiro é um pecado, é um crime, especialmente aqui no Brasil. Não sei se nos outros países também é assim, né? Eu imagino que sim, porque isso faz parte da natureza humana, mas não deveria ser dessa forma, porque o dinheiro ele é um recurso, ele é uma ferramenta até para ajudar outras pessoas, para agregar valor para o mundo. E esse livro ele traz muito forte essa questão de ambição. Então eu vou ler aqui alguns trechos que para mim fizeram bastante sentido. Ó, aqui no Arquivo de Riqueza número 6, na página 84. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm! Ora sussurram: esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É bem interessante isso, né? Se você quiser se tornar alguma coisa, o mínimo é tentar se espelhar e não rejeitar, não vir com esse tipo de frase. Outra coisa também, deixa eu ver aqui os trechos que eu destaquei. Ah, esse trecho aqui, ele é muito interessante, aqui é na página 115. Nossa, gente, tá até tudo rabiscado aqui. Porque ele fala sobre uma questão de equilíbrio, de energias. E eu gosto até de filosofar um pouco nesse tema de que como na nossa vida tudo é cíclico e tudo, assim como na física, existe um equilíbrio de forças aí. E olha só o que ele fala aqui. E mais, assim que... Não, peraí que eu li errado. Eu vou voltar. É que eu tava, gente, olha só como tá isso aqui. Olha como tá isso aqui. Tá tudo rabiscado, eu tô meio perdida. Aqui nessa parte que eu tava falando sobre equilíbrio de forças. Volto a dizer, o universo abomina o vazio. Em outras palavras, um espaço vazio sempre será preenchido. Você já notou o que acontece com uma garagem e um armário desocupados? Eles geralmente não ficam assim por muito tempo. Já reparou também como é estranho que o tempo necessário para a execução de uma tarefa qualquer é sempre igual ao tempo dado para que ela seja concluída? Não. Quando você expandir a sua capacidade de receber, perceberá isso. E mais, assim que você se tornar aberto a receber,
todas as áreas da sua vida passarão a ser igualmente receptivas. Você ganhará não apenas mais dinheiro, como mais amor, mais paz, mais felicidade, mais satisfação. Por quê? Por causa de outro princípio que uso com frequência. Ele diz: você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras. Também interessante essa questão de espaços vazios. Então, ele faz aqui toda uma análise quase que energética em relação a dinheiro, ao fato de que se uma pessoa deseja ganhar dinheiro, ela precisa estar aberta e criar os espaços vazios, ou seja, criar as oportunidades para isso. Um livro muito interessante, como eu falei, parece ser, até pelo nome, parece ser um livro de coach barato, mas não é não. Esse é um livro que eu gosto. Então, vale a pena incluir aí na sua lista para ler no ano que vem. Não tem a ver nem com economia, mas tem a ver com dinheiro, né, gente? Então a gente também não dá para só falar de Bitcoin, de investimentos. Minha vida não é só isso, tá? Eu adoro ler sobre diversos temas. Vamos lá, segundo livro para 2021. Esse aqui é um clássico, né, gente? As 6 lições do Mises. Nossa, eu não sei nem... Esse aqui foi o livro que abriu, que conheci a escola austríaca por conta desse livro e, assim, foi porta de entrada para drogas mais pesadas, porque quando eu li fez tanto sentido que eu passei a buscar mais e mais e mais, e aí cheguei no Bitcoin, que foi onde fechou tudo com chave de ouro. Vale muito a pena também ler. O Mises, para quem não conhece, é um grande expoente austríaco, expoente de escola austríaca de economia e que é famoso pela propagação de pensamentos voltados à liberdade, as liberdades individuais, liberdade monetária, liberdade econômica. E aqui nesse livro, ele é muito rico em relação à história, porque ele traz toda uma questão de inflação, de tabelamento de preços, como funciona a inflação, como que se deu o desenvolvimento do capitalismo, isso lá desde a época das primeiras trocas comerciais, do feudalismo, e ele traz um pouco sobre essa dinâmica do capitalismo em si. E alguns trechos também, como eu falei, separei alguns trechos aqui para ler para vocês. Olha só que interessante, na página 78. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial porque milhares e milhares de industriais estão empenhados noite e dia em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Essa parte é interessante, ó, essa parte até destaquei aqui com mais força. Não é o altruísmo que nos move, é seu desejo de ganhar dinheiro. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou nos Estados Unidos a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há 50 ou 100 anos atrás. Então, aqui ele faz toda uma questão de... Essa parte de não é o altruísmo que nos move é interessante, porque especialmente quando a gente fala de capitalismo, é um discurso muito bonitinho falar de, nossa, vou pensar no próximo. Tudo bem, e é óbvio que o capitalismo não é um sistema perfeito, é óbvio que existem pessoas gananciosas, pessoas que se aproveitam, mas de forma geral é o capitalismo e o desenvolvimento de produtos que melhoram a condição de vida das pessoas, de bens e serviços, que traz uma melhor condição de vida, que ele até fala muito da questão de expectativa de vida, de crescimento populacional. Ele comenta aqui que elevou, né, o padrão de vida dos Estados Unidos, e isso, assim, até trazendo um pouco para a nossa realidade, foi graças ao capitalismo que hoje, por exemplo, vamos pensar no Netflix, vamos pensar em celular, em internet, esses acessos eles estão muito mais fáceis hoje, até para quem não tem dinheiro, não tem tanto dinheiro do que era um tempo atrás. Até, assim, falando da minha família mesmo, meus avós, muitas vezes não tinham condição de nada, de viajar no exterior antes era algo extremamente difícil, e hoje existem muitas facilidades que foram desenvolvidas graças ao capitalismo. Então esse livro ele é muito antigo, mas muito real. Só trazendo aqui alguns exemplos do dia a dia, ele é muito real e vale muito a pena incluir em 2022. E por fim, olha só,
Mais um trecho. Tem vários trechos, tá, gente? Como eu falei, olha isso aqui, ó. Tudo rabiscado, porque ó, eu achei esse trecho, eu acho que eu fiquei muito empolgada lendo. Ó, olha isso aqui, o que eu escrevi aqui, ó. Escrevi PQP, porque, nossa, sabe quando você lê uma coisa e fala, meu Deus, faz muito sentido. Eu vou ler esse trecho aqui que eu escrevi, PQP. Ó, os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto e contra de encarceramento sem julgamento podem todas elas ser preservadas, mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Isso é fortíssimo, isso é fortíssimo. Como que você vai falar de liberdade de expressão, como falar de liberdade de pensamento, liberdade de ação, se você não tem liberdade econômica? Se você não tem liberdade de abrir um negócio com facilidade, como é aqui no Brasil, né? Até citando aqui um ranking da Heritage Foundation, o Brasil ocupa 150 e poucas posições. Então, como se ter liberdade de negociar, de gerar empregos, de gerar riqueza, se você não tem liberdade econômica? Então, muito interessante esse livro aqui. Leiam as 6 lições do Mises. É curtinho, ó, dá para ler até em um final de semana. Ainda falando aqui do Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Esse livro também é bom, muito bom, porque assim, a minha percepção é que As 6 Lições ele é um pouco mais histórico, um pouco mais técnico mesmo. Ele cita questões da União Soviética, de inflação, tabelamento de preço, esse tipo de coisa. E esse aqui, A Mentalidade Anticapitalista, também tem esse viés, né? Óbvio, foi escrito pelo mesmo autor. Só que ele traz uma análise psicológica do capitalismo, né? Daquelas pessoas, como eu falei, que criticam a riqueza dos outros, que acham que ser rico é ruim, que ganhar dinheiro é uma afronta à sociedade. E olha que pesado. Eu acho engraçado que o Mises tinha essa cara aqui, todo bonitinho, né? Todo meiguinho, mas na hora que era para acabar, para destruir, o cara era muito, muito bom com os argumentos. Eu vou ler aqui para vocês. Olha essa parte aqui, sobre essas pessoas que negam o capitalismo. Todo mundo sabe muito bem que existem pessoas como ele que são bem-sucedidas naquilo que ele falhou. Todo mundo sabe que muitas pessoas que ele inveja são homens que venceram por esforço próprio, que começaram do mesmo ponto pelo qual ele mesmo começou. Ele vê como as pessoas admiram aqueles que foram melhor sucedidos que ele e como olham para ele com descaso ou com pena por seu fracasso. Existem pessoas que o superaram e contra quem ele nutre em seu subconsciente complexos de inferioridade. Aí essa parte é pesada. A autoconfiança e o equilíbrio moral de todo mundo são questionados pelo espetáculo daqueles que deram provas de possuir maiores habilidades e capacidades. Todo mundo está ciente de sua própria derrota e insuficiência. Nesse caso, os homens mal-sucedidos sentem-se insultados e humilhados. A partir disso, o que deve ocorrer é o ódio e inimizade contra todos aqueles que o superaram. Muito interessante essa análise. Então, ele faz toda uma questão aqui de psicológica mesmo. Ele fala o ressentimento dos intelectuais, ele fala da classe artística, que mais? E aí mais para o finalzinho, aqui ele traz essa questão mais econômica, né? Por exemplo, aqui, a expansão do crédito resulta em crises econômicas recorrentes e períodos de recessão. A inflação faz com que todos os preços das mercadorias e dos serviços levantem voo. As tentativas de impor salários maiores que aqueles que o livre mercado determinaria produzem o desemprego em massa, ano após ano. Os preços congelados resultam em uma queda na oferta das mercadorias afetadas. Então ele faz aqui uma análise das crises, né? E aqui falando de crise, então esse aqui é o terceiro livro. E aqui falando de crise, de ciclo econômico, também um livro muito bom é esse daqui.
Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, excelente livro também. Ele trata aqui realmente dessa questão de oscilação, de crise, de ciclos mesmo de mercado, e ele explica que a economia ela não é uma... A economia não é uma linha reta. Quando alguém fala, eu vou investir para o longo prazo, tudo bem, mas existem limitações às nossas condições humanas relacionadas a tempo. Porque, por exemplo, se pegarmos aqui um ciclo de baixa na economia como um todo, podem durar décadas, 10 anos, por exemplo. Imagina você ficar 10 anos com o seu dinheiro lá rendendo negativo. Então pensar em longo prazo é óbvio que tem um sentido, uma vez que quanto mais você mexe, maior a sua probabilidade de erro, mas a gente também não é rainha da Inglaterra para viver para sempre, né? Então se soubermos aproveitar as condições atuais e as melhores oportunidades é o que faz mais sentido. E aqui trazendo a questão de ciclo, eu acho muito interessante quando alguns autores trazem uma relação com a natureza, porque a natureza tem muito a nos ensinar de diversas formas, inclusive na economia. Então olha só que legal, ele abre aqui logo no comecinho, o Howard Marks diz o seguinte: alguns padrões e eventos ocorrem de modo regular em nosso ambiente, influenciando nosso comportamento e nossa vida. O inverno é mais frio que o verão e o dia é mais claro que a noite. Assim, nos agasalhamos no inverno e usamos roupas leves no verão, e reservamos o dia para trabalho ou lazer, e a noite para dormir. Nós acendemos as luzes quando a noite cai e as desligamos ao ir para a cama. Tiramos do armário nossas blusas mais quentes conforme o inverno se aproxima, e nossas roupas de banho para o verão. Embora haja algumas pessoas que nadam no mar gelado no inverno por diversão e outras que optam por trabalhar no turno da noite para deixar seus dias livres, a grande maioria de nós segue os padrões circadianos normais, facilitando o dia a dia. Economias, empresas e mercados também operam de acordo com padrões. Alguns desses padrões são comumente chamados de ciclos. Muito bom. Isso aqui ele faz uma questão de relação mesmo com o universo. Se o universo segue esses padrões cíclicos, por que as economias, as pessoas que regem, que estão inseridas nesse sistema não seriam afetadas também? Então vale muito a pena ler. Ele também, aqui essa parte é um pouco mais filosófica, né, no começo, mas no passar do livro, aqui mais para frente, ele traz a questão de juros, de questão mais técnica de PIB, enfim, vale a pena ler sim, tá bom? E aí, por fim, o último livro, esse aqui, esse livro aqui, ele tá até, sabe, acabado de tantas vezes que eu li, reli, voltei, peguei trechos. Nossa, esse livro aqui, O Padrão Bitcoin, isso aqui é um livro quase que sagrado para quem é galera de Bitcoin, que é entusiasta. Isso aqui eu não tenho nem palavras. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei tão assim, nossa, preciso fazer alguma coisa. Foi lendo esse livro que eu decidi largar tudo, decidi sair do banco e me dedicar ao Bitcoin, porque o autor traz uma análise muito além, mas muito além só do Bitcoin. Então, até para quem às vezes fala para mim, eu vou comprar Bitcoin, vai chegar a quanto? Eu entendo que essa questão de preço, ela faz parte do mercado e a gente tem que se preocupar. Assim, como eu falei, eu fiz toda essa seleção aqui de livros pensando nesse ponto de ganhar dinheiro. Então não é errado, faz parte do mercado. Mas existe algo além, existe um viés ideológico do Bitcoin que não pode ser ignorado, é um desperdício ser ignorado. E o autor, ele traz uma análise tanto do ponto de vista de economia como um todo, a questão histórica de surgimento do dinheiro, da Primeira Guerra, do fim do padrão ouro, como que o padrão ouro trouxe tantos avanços para a sociedade e como que o fim do padrão ouro foi uma das piores, se não a pior decisão política monetária da história. Então esse livro aqui é muito bom e eu acho que o meu capítulo preferido é esse daqui, até deixei
deixei a caneta aqui para marcar dinheiro e preferência temporal, esse capítulo 5 aqui. Porque, nossa, ele vai fazer uma... essa questão de preferência temporal é um conceito relacionado ao imediatismo das pessoas. Então, quanto mais alta for a preferência temporal de um indivíduo, mais voltada ao presente ele é. Isso está diretamente relacionado ao consumo de bens e serviços. Uma pessoa com alta preferência temporal, ela vai tender sempre a gastar tudo, a não economizar, a não pensar no futuro. E ele faz uma análise de como, nesse capítulo aqui, tem uma análise de como o dinheiro e a inflação afetam a nossa preferência temporal, no sentido que, vivendo sob um sistema de inflação, onde a nossa moeda deprecia com o tempo, é muito mais tentador a pessoa simplesmente gastar tudo e perder a noção de longo prazo. Então, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém falando: por que eu vou guardar dinheiro se o mercado já está um caos, eu vou gastar mesmo. Então, acaba sendo mais tentador, e não só na questão do consumo. Aí esse é o ponto que, assim, eu não saberia explicar nas palavras do autor, porque é simplesmente genial, mas existe uma análise aqui em relação à formação de famílias e ao pensamento no longo prazo, porque a partir do momento que você perde essa noção, tudo o que envolve longo prazo perde o sentido. Então, assim, questão de família, de construção de família, questão artística, aquelas obras que antes levavam anos, que os artistas se dedicavam muito, hoje tudo isso se perdeu. Hoje a quantidade, ela é até mais relevante do que a própria qualidade. Prova disso são as artes contemporâneas, músicas, enfim. Então ele traz toda essa análise social. E com esse livro, vocês lendo esse livro, vocês vão entender que o Bitcoin é muito, mas muito além do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, tá? Então, pessoal, queria trazer aqui esses cinco livros para incluir na sua lista de leitura. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, pelo menos um desses vão gostar. Espero que... Não sei quando que a gente vai lançar esse vídeo, mas acho que ainda vai ser antes do Réveillon, antes do Natal. Então, boas festas a todos, bom Natal a todos, passem com a sua família, aproveitem e nos vemos no próximo vídeo.